nojo e vergonha. O que nós assistimos hoje no Parlamento brasileiro, na Câmara dos Deputados, a violência que se instala a partir do fascismo, da estupidez bolsonarista, da incivilidade. O que nós assistimos hoje dá nojo e vergonha dos nossos políticos. Eu não digo de todos. Há aqueles honrados como Luiz Erundina, com 89 anos, digna, reta, que passou mal de ver tamanho desaforo, tamanho desrespeito com o eleitorado brasileiro. O despreparo de parlamentares eleitos pelo lumpesinato brasileiro, por quem não gosta de política, por bolsonaristas, vamos deixar claro isso, que elegeu Nicolas, que elegeu Barbado, que elegeu Chapelão e Carla Zambelli e essas merdas todas, que não têm nenhuma experiência de política e chegam ao parlamento para criar quizumba, para desmoralizar de vez a política, porque o único objetivo é esse. É desmoralizar a política, porque quando a política sai por uma janela, o fascismo entra pela outra. É desmoralizar a luta política. E não é de hoje. É que hoje há a internet, há informação imediata. Nunca prestaram. Os políticos nunca prestaram. E eu não generalizo. Ressalvo aqueles dignos, honestos como Suplicy, Erundina, Leci Brandão, Glauber Braga, Jandira Fegali e muitos outros. Mas nunca prestaram. Eu fico imaginando quando a capital federal era no Rio de Janeiro, na década de 50, 40, que esses oligarcas eram eleitos lá nos confins do Brasil, fazendeirões, e vinham para o Rio de Janeiro com toda a grossura e estupidez deles, assumir lugares na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, sem nenhuma vigilância do eleitorado, porque não tinha internet, não tinha web, não tinha divulgação, não tinha nem televisão. As orgias, as estupidezas que eles faziam no Rio de Janeiro, na capital federal, do qual não se teve conhecimento, de vez em quando explodia, Bilac Pinto, de fraque e cueca no navio da Marinha. Arnon de Mello dando tiro no Senado e acertando em quem não viu, matando gente inocente, um senador armado dentro do Senado. Mas de vez em quando explodiam essas coisas. Mas agora com a internet, com a web, a gente sabe na hora, vê na hora, nada mais fica escondido. E a podridão dos políticos vem à tona. Eu estou decepcionado com a política? Não. A política é uma arte maravilhosa. É a diplomacia, é o jogo de cintura, é a conciliação na divergência, é a conciliação de interesses em favor do povo e do eleitorado, e não em favor de si próprio. E o que a gente assiste hoje no Congresso brasileiro, mais do que nunca, é a rachadinha, é o interesse de Mateus primeiro os teus. Farinha pouca, meu pirão primeiro, que redunda nisso, nesse esforço pessoal que aconteceu hoje entre Janones e Nicolas. Um eleitorado desinformado, estúpido, que elege um menino para deputado federal sem nenhum preparo, que espezinha os valores do parlamento brasileiro, da República Brasileira, provocando a Deus e o mundo. Aliás, é uma característica dos bolsonaristas, é a provocação contínua e a violência. A violência interessa a eles. Porque pela violência eles assustam as massas, desacreditam a política. Outro dia eu li um artigo e é verdade. No século XXI, a política está desconectada da sociedade. A política lá, os políticos no parlamento, seja no Brasil, na Alemanha, onde quer que seja, fazem a vida deles. Estão olhando o umbigo deles, os caciques, cada um tem seu curral, seja de esquerda ou de direita. Tem lá o umbigo deles. E esquecem-se do eleitorado de base, esquecem-se do povo, esquecem-se da massa. Viciados que estão em parlamento, como se o parlamento fosse uma empresa privada de cada um deles. Como se o curral eleitoral de cada um fosse uma empresa privada, que eles cultivam, semeiam, plantam e colhem, através do voto popular, para o interesse pessoal deles. É lamentável, me dá uma tristeza imensa ver o quanto a política está desconectada da sociedade.
E esse é um trabalho de solapar os valores democráticos. Desmoralizar a política, desmoralizar o parlamento é abrir caminho para o fascismo. É abrir caminho para um povo que já é ignorante, que já vive nas trevas, dizer não valem nada, não vou votar, eu prefiro um ditador militar mandando sozinho, que não é solução nenhuma. Mas não se dão respeito. É uma falta de respeito com o eleitorado, com o cidadão brasileiro, com os nossos impostos. É uma total falta de respeito o que se passou hoje no parlamento brasileiro, que aliás não é de hoje. Quando uma deputada sai de arma em punho perseguindo um jornalista pelo meio da rua, como se ela fosse a lei, já está desmoralizado os políticos. E por aí vai, mais e mais. E querendo ou não, a esquerda acaba fazendo o jogo da direita e embarcando nessa canoa. E o povo assiste horrorizado a essa desmoralização da política e dos políticos, em que pese a fala soberana de Jandira Fegali, do pastor Henrique Vieira, de tantos outros próceres da democracia. Meu Deus, repousa tua mão sobre a Erundina. Ela é um valor democrático. Ela não pode estar internada numa UTI por causa da estupidez de um menino, de uma criança irresponsável que foi eleito com o maior deputado federal, com a maior votação do Brasil, por votos absurdamente fundamentalistas, evangélicos, terríveis ou estúpidos, de gente que não entende merda nenhuma de política e que só quer ver o afundamento da nossa pátria, o afundamento do Brasil. A política está perdida, sim. No mundo inteiro está desmoralizada. Não é só no Brasil, não. No mundo inteiro. Porque os políticos não podem fazer nada. Prometem para ser eleitos, depois não fazem nada. Esquecem-se do eleitorado. Ou porque o sistema impede de fazê-los. Os políticos bons e honestos são impedidos de fazer porque o sistema está tão armado, tão voltado para dentro de si, desconectado da sociedade, que é um sistema viciado. Eu estou enojado, envergonhado com o que aconteceu hoje no Congresso Nacional. Eu peço que os senhores deputados, sejam eles de qualquer matiz, esquerda, direita, centro, evangélico, comunista, porra que for, que respeitem a gente, respeitem os cidadãos brasileiros. Aquilo lá é a casa da mãe Joana, uma vergonha. Atiçados pela extrema-direita, pela estupidez bolsonarista. Mas a estupidez bolsonarista nasce lá no Brasil de 1930, 1940, 1950, quando aqueles coronéis eram eleitos no interior do Brasil e vinham para o Rio de Janeiro apenas para viver uma vida de orgia com as coristas do teatro de revista, ou das corrupções, sem precisar prestar contas ao eleitorado. Agora não, agora tem uma internet, tem uma web. A gente sabe de tudo. Agora não há nada que esteja escondido que não seja revelado. É nojo e vergonha. E afastam cada vez mais a cidadania da política. A sociedade desconectada com a política e com os políticos. Caminhamos dessa forma para entregar na mão do fascismo, do descrédito total por parte do eleitorado em relação aos seus políticos. Um jogo de corrupção, de valores, não só de dinheiro, de valores, de ética, de moral. É vergonhoso. É vergonhoso. Causa revolta, causa nojo, causa vergonha. Não importa quem começou, se foi Janones ou se foi Nicolas. Tem que ter respeito pelo povo brasileiro, nas casas do povo brasileiro. Isto é uma república. Isto não é a casa da mãe Joana. Chegaram a este ponto. Pelo amor de Deus, que vergonha. Quem não se respeita não se dá o respeito. E um eleitorado ignorante elege gente que não se respeita. Gente do mais baixo escalão da cidadania. Fascistas, lumpesinatos, malucos, loucos, que vão assumir cadeiras no Congresso Nacional, envergonhando, enxovalhando a República, a democracia e a cidadania. Antes que eu me esqueça, ajudem a gente. Mande seu Pix. Se você está gostando, dê seu like, comente. E mande seu Pix. Olha o Pix aí embaixo, bem-vindo@uol.com.br. Eu peço essa ajuda para que a gente possa ser uma voz alternativa, aonde a política não está preenchendo o seu espaço, que é ser a nossa voz.
onde a política está completamente distanciada da sociedade, do anseio popular. E não é mito salvador da pátria fascista que vai resolver, e não é o paizão velho, bonito, social-democrata que vai resolver. O que resolve é o respeito à cidadania, o respeito à pátria, aos valores republicanos. Realmente eu estou revoltado, enojado, quando tomei conhecimento dessas notícias. É triste, é muito triste. Porque, volto a repetir, quando a política sai por uma porta, o fascismo entra pela janela. E é isso que estamos vendo na política brasileira e mundial. Acho que não tem solução. Caminhamos para a barbárie, para a selvageria, que vai dar lugar ao militarismo, à estupidez humana, à dissolução de uma nação. Olha o Haiti, olha a situação do México, de El Salvador, de países com uma criminalidade altíssima que já não tem controle dos seus próprios territórios. Não por guerrilha, não por lutas de libertação nacional, mas por bandos selvagens de bandidos e gangsters, como acontece no Rio de Janeiro, onde polícia, milícia, tráfico, tudo misturado junto aterroriza a população. E não só no Rio, em várias outras cidades brasileiras. Apesar de tudo, a vida prossegue e a gente deve encará-la com alegria. E juntos, unidos, solidários. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.